Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para gravar um vídeo pro canal, voltar a gravar, né? Vou focar um pouquinho mais nas postagens, tentar fazer mais postagens semanais, com temas, né, sobre escrita, oração, viagens. Vai demorar um pouquinho ainda, mas eu quero compartilhar também um pouco da cidade onde eu moro, né? Para quem não sabe, eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa cidade também, que é considerada a cidade imperial, e eu sou muito feliz de morar aqui. Eu moro aqui há 34 anos, e tenho, acho que um pouquinho para compartilhar, né, sobre essa cidade que é tão maravilhosa. E espero poder compartilhar um pouco mais com vocês sobre Petrópolis também. Hoje eu vou fazer esse vídeo contando um pouquinho para vocês como que eu comecei a escrever livros. Na verdade, eu comecei a escrever quando pequena, mas assim, a me dedicar mesmo foi através dos diários de oração, e eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje, né, sobre esses diários, né, e às vezes as pessoas me perguntam ou falam, né, sobre a questão de orar, que tem essa dificuldade de orar. Então eu pensei em trazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, e com aqueles que talvez tenham essa dificuldade. Uma forma que me ajudou bastante, né, que foram os cadernos de oração. Eu tenho aqui 3 caderninhos bem simples de oração, e esse daqui foi o meu primeiro caderno, né, o caderno que eu comecei mesmo a escrever em 2015, e ele é um caderno brochura, como esse aqui, ó, que é aqueles cadernos bem molinhos, né? Esse daqui eu comprei essa semana, ele tem 80 folhas, e depois eu vou ensinar vocês também a encadernar e como que você pode utilizar esse caderno, seja para sua organização, ou como um caderno de oração mesmo. Esse aqui eu ganhei ele em 2015, e eu ganhei o tecido também. Na época eu não sabia fazer encadernação, então assim, eu colei com cola quente, parece, e é um tecido assim bem molinho. Eu não lembro o nome desse tecido, mas é um caderno simples, né? Não tem muita coisa, né? E aí quando eu tenho um pouco mais de condição, eu compro cadernos mais bonitos. Vou mostrar aqui depois pra vocês. E esse daqui, que é o que eu quero trazer pra vocês hoje, é o caderno que eu comecei a fazer em 2022. Esse daqui eu fiz, né? Ele é um caderno costurado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês o meio do caderno. Ele é um caderno costurado, e eu mesmo que fiz também. Aqui a costurinha dele.
E ele é de papel craft, aquele mais grossinho. E aí esse caderno eu fiz ele depois que eu reli o livro do pastor Paul Yong-Soo. Para quem já leu, né, sabe um pouquinho do que se trata o livro, mas para quem não leu, eu posso trazer ele depois aqui, fazer os comentários sobre o livro, mas ele é um livro sobre oração e ele fala, né, o nome do livro é A Quarta Dimensão. E ele conta sobre experiências dele, né, com a oração, fala sobre o poder da oração, e ele fala também de orações específicas que ele fez e Deus respondeu. E aí em 2022 eu comecei a fazer esse caderno, a eficácia, né? E no final de 2022, eu anotei aqui, no dia 1º, botei aqui, né? Não sei se vai dar pra ler. Aqui, no dia 1º de dezembro de 2022, eu escrevi que foram orações feitas até o dia 3 de dezembro, 206 orações feitas e orações respondidas até o dia 1º, 126 orações respondidas. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de caderno. Eu chamo de caderno de orações específicas, que foi como eu aprendi lendo o livro. E assim, foi muito bom para mim, para minha fé, né, para edificar, aumentar a minha fé, mas para eu desenvolver um outro tipo de oração também. Por quê? Eu sempre orei muito pelas pessoas, oração de intercessão, né, fazendo pedido pelas pessoas, mas eu sempre tive dificuldade de orar por mim, pedir as coisas, né? E então com esse caderno eu comecei a fazer isso e no final, né, no final de dezembro eu lembro que eu orei e eu falei com o Senhor que não importava a quantidade de orações, porque na verdade eu sabia que eram muito mais do que 126 orações respondidas, porque muitas orações também eu não escrevia, né, nesse caderno, mas o que importava é que eu via o Senhor caminhando comigo e eu sabia, eu tinha essa certeza que Ele estava respondendo as minhas orações. Então, assim, aqui eu tenho um bilhetinho de uma das orações respondidas, que está escrito assim: se teus olhos forem bons, todo teu corpo será luz. Foi uma amiga missionária que escreveu um bilhetinho em uma das viagens. Aqui o local, né? Garatucaia, Angra dos Reis. E foi um lugar que o Senhor também me deu como resposta de oração. E tem aqui um bilhetinho do Aqua Rio, que foi a primeira vez que eu fui, foi um presente, eu falo que é um mimo, né? Eu falo que tem orações que a gente pede, que tem coisas que a gente tem esse desejo no nosso coração, mas tem coisas que Deus ele nos dá, nos presenteia, mesmo sem a gente pedir. E eu falo que são os mimos de Deus. E nesse dia, dia 11 de outubro de 2022, Deus me presenteou com um passeio no Aqua Rio. E no verso aqui, né,
através da vida dessa minha amiga missionária. Ela escreveu: para lembrar que Deus sempre faz mais do que pedimos e além do que imaginamos. Então, é basicamente isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje, né? Como eu quero trazer aqui mais orações, né? E a forma como Deus me direciona para escrever, que talvez possa te inspirar também a orar mais, escrever mais e ler mais. E aí eu resolvi voltar, né? Já tô um tempo sem fazer, mas eu resolvi comprar essa semana um caderno para eu voltar a fazer orações específicas. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando como você pode fazer encadernação simples. E dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente também, que eu vi uma menina, tentei achar o vídeo dela para colocar na descrição, mas não achei. Ela explicando, não era nem caderno de oração, caderno assim, é como se fosse caderno de anotação para você escrever durante o dia, coisas que você lembrar, mas ela coloca índice no caderno e eu achei bem legal. Me lembrou de uma amiga que fala que eu sou bem organizada, porque eu tenho vários cadernos de oração para vários assuntos. Então, eu acho que vai ser legal fazer dessa vez, colocando um índice. E eu quero trazer isso aqui também para vocês em um outro vídeo. Mas eu quero, nesse vídeo, te incentivar a orar. Talvez você tenha dificuldade de falar. Eu tô aqui falando, né? Mas pra mim ainda é muito difícil falar pra câmera ou falar para pessoas que eu não conheço. Mas eu tenho tentado desenvolver isso no decorrer dos anos. Deus tem me desenvolvido, né, em relação a isso. E uma das coisas que me ajudou bastante a me comunicar foi a questão da escrita. Então, talvez você ache difícil, né, você orar falando ou em pensamento, né, que a gente pode orar também, né, e deve orar em pensamento em alguns momentos para pedir algumas coisas. Mas você pode escrever também, é uma forma de você registrar e depois você ler, né, uma forma de você reler e trazer à memória aquilo que Deus já fez. E isso para mim é muito bom também, porque eu sempre escrevo quando eu releio alguma oração, escrevo do ladinho, né, trazendo a memória e coloco a data e a hora. Então, se em algum momento eu reler de novo, né, e acontece de eu reler uma mesma oração várias vezes e Deus falar comigo de formas diferentes, eu vou ver que em algum momento eu já reli aquela oração, eu já trouxe a memória e lembrar daquilo que Deus faz e que Ele continua fazendo e pode fazer, né? Nas nossas vidas através da oração. E aí eu quero deixar essa dica para você, né? Se você tem essa dificuldade de falar, você pode escrever. Eu tenho vários tipos de caderno que depois eu vou trazer aqui no vídeo, mas eu queria trazer esse primeiro. E até quando ele acabar, porque eu escrevo muito rápido, 80 folhas pra mim acaba muito rápido o caderno. Talvez dure um mês, um pouquinho mais, não sei, depende, né? Tem períodos que eu não escrevo todo dia, mas
sendo um caderno de oração específica, eu acabo não escrevendo nele todo dia. Mas eu procuro manter uma constância. Então depois eu quero trazer aqui para vocês também aquilo que Deus respondeu, né? O que der para compartilhar. E eu creio que vai edificar vidas, né? Esse é o propósito. É por isso que eu tô voltando a gravar, né? Porque eu sei que Deus, ele tem um propósito na minha vida, né? Através da escrita, através da oração. E é algo que eu orei bastante tempo, né? Pensando em voltar ou não a gravar vídeos pro YouTube. Não amadureci completamente a ideia, mas estou feliz de estar gravando de novo e estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Ainda vou gravar um vídeo falando sobre o canal, falando sobre mim um pouquinho, mas no momento eu queria gravar esse vídeo, né? Hoje é domingo de Páscoa e é uma data muito importante que a gente lembra a morte, né, e a ressurreição de Jesus. E eu quero fazer, né, encerrar esse vídeo fazendo uma oração por você que de alguma forma precisa, né, ter esse tempo de comunhão, esse tempo de intimidade com Deus em oração e talvez esteja até com alguma dificuldade. Mas eu quero orar por você hoje, né, para que de alguma forma você consiga orar e consiga falar com o Senhor a respeito aí da sua vida, das coisas que você está passando, né, do que você precisa. Porque eu tenho aprendido que Deus sabe o que a gente precisa, mas a gente também precisa falar com Ele, né? Ele se alegra em nos ouvir, em ouvir as nossas petições e nos atender também, tá? Então, eu quero orar por você e espero que você tenha gostado da ideia do caderno e que você possa retornar para assistir o próximo vídeo. Não vou demorar, né, a gravar o próximo vídeo, encadernando, fazendo a encadernação desse caderno de oração específica. Amém? Pai, nesse momento eu quero orar, quero apresentar diante do Senhor aqueles que estão assistindo esse vídeo. Talvez, Senhor, eles precisem falar contigo hoje, né, e não estejam conseguindo. Talvez eles estejam passando por alguma situação difícil, em que eles precisam ver as respostas, Senhor, das tuas orações. E hoje eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando a cada coração, comunicando, né, o teu querer, a tua vontade, e que o Senhor esteja ajudando, Senhor, cada um de nós, Pai, a orar, a ter mais intimidade, Senhor, a buscar estar mais perto de Ti, não só orando, Senhor, mas buscando a Ti também na leitura da palavra e tendo tempo com o Senhor. Né, eu oro por isso, Pai, para que cada vida, Senhor, seja despertada hoje, inspirada, Pai, a buscar mais de Ti, a buscar intimidade com o Senhor, né, e se aquelas, né, que precisam e que têm essa facilidade, Senhor, de escrita, né, que o Senhor venha ajudá-las e direcioná-las, Deus, né, para escrever, seja um diário, um caderno de oração, né, ou cartas para o Senhor, né, e pequenos bilhetes
pequenos lembretes, Senhor. O Senhor sabe como direcionar cada um, né, para falar, para se comunicar contigo, né, e que o Espírito Santo do Senhor direcione cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, né, e que está recebendo, Senhor, essas palavras, Senhor, essa ministração que eu creio que foi o Senhor que me direcionou a gravar esse vídeo hoje, Pai, porque não era um vídeo que eu pensei em gravar, né, em que eu fiz um roteiro para gravar, mas eu te agradeço, Senhor, te agradeço porque é o Senhor que nos direciona, é o Teu Espírito Santo que nos conduz. Eu te agradeço por nos lembrar, Senhor, nesse dia, né, da Tua morte, nos lembrar que o Senhor se deu na cruz por nós, né, pelos nossos pecados e para nos dar vida em abundância, para nos dar salvação. Muito obrigado, Jesus. Eu oro, Senhor, e abençoo, Deus, cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ouvir e por chegar até aqui nesse vídeo, né? Talvez você tenha chegado nesse vídeo por um compartilhamento ou porque o YouTube indicou esse vídeo para você. Eu espero que eu possa ter te inspirado de alguma forma e que esse vídeo seja útil para você, para sua vida, e que o Senhor possa te abençoar também. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.